Bom dia a todos. Então, dando continuidade às nossas reuniões semanais da Clínica Médica, hoje a gente recebe como convidada a doutora Cristiane de Almeida Leite. Ela é médica assistente aqui do HU, tem doutorado pelo programa de oftalmologia do HC e é médica colaboradora do Serviço de Motilidade Ocular Extensiva do HC também. Hoje ela vai dar uma aula para a gente sobre conjuntivite para os clínicos. Obrigado pela presença. Passo a palavra a você, doutora Cristiane. Bom dia a todos, então, oficialmente. Agradeço pelo convite. Obrigada, Gabriel. E há mais ou menos um ano, acho que faz um ano, né, que eu dei uma aula aqui de urgências oftalmológicas, urgências e emergências oftalmológicas que um clínico deveria conseguir reconhecer no pronto-socorro. Foi uma aula bem longa. E nessa aula, o meu comentário foi que o que aparece mais em um pronto-socorro, na verdade, são aqueles casos de olho vermelho, e a maioria dos casos de olho vermelho agudo são as conjuntivites. Então, a Luciana teve essa ideia de fazer uma aula mais específica para falar um pouco de conjuntivite, que é o que mais é o dia a dia de um pronto-socorro, e que vai acabar caindo no colo dos clínicos, como sempre, nos pronto-socorros da vida, né? Então, vou falar de algumas coisas mais ou menos práticas, tanto para o diagnóstico, para conseguir diferenciar os tipos de conjuntivite, e um manejo bem básico para médicos não oftalmologistas. Claro que vai ter alguma coisa aqui mais específica de oftalmologia. Então, o objetivo é reconhecer os principais tipos de conjuntivite, diferenciar os sinais clínicos entre as 3 principais causas, né, virais, bacterianas e alérgicas, indicar tratamento apropriado, saber quando encaminhar e evitar erros diagnósticos comuns. Como no ano passado, eu sempre começo falando um pouquinho de anatomia, porque, enfim, o oftalmo acaba ficando distante do dia a dia de vocês, né? Então, só para lembrar, assim, rapidamente, como que é a anatomia básica da conjuntiva. Então, a conjuntiva é essa membrana mucosa que é transparente e que reveste a porção interna das pálpebras, faz esse fundo de saco e reveste a porção, reveste a esclera, né, até chegar no limbo, que é essa transição entre a esclera e a córnea, tá? Então, a conjuntiva em si é transparente, vascularizada. O que é branco no olho é a esclera, que está lá atrás da conjuntiva transparente. E, didaticamente, nessas 3 partes que são contínuas, né? A conjuntiva que está na parte interna da pálpebra, revestindo a parte interna da pálpebra, é a conjuntiva tarsal. Aí a gente tem o fórnice conjuntival e a conjuntiva bulbária, que reveste a esclera até o limbo corneoescleral. Tá? Conjuntiva tem uma função protetora, mecânica mesmo. Ela também tem células imunológicas, então tem uma proteção imune, e de lubrificação do olho. Então, assim, essa membrana que se reflete lá no fundo de saco conjuntival, ela permite a movimentação ocular para todas as posições. Então, assim, essa estrutura estando preservada, ela vai permitir uma movimentação bem suave dos olhos. Anatomicamente, ela tem 2 camadas, né, um epitélio não queratinizado e um estroma supervascularizado, que tem as células imunológicas e as células caliciformes, que são produtoras de muco, que é essencial para o filme lacrimal. Então, Stevens-Johnson, que você tem aquela mucosite horrorosa que destrói a conjuntiva em si, destrói célula caliciforme, são pacientes que têm olho seco muito grave, porque uma das camadas do filme lacrimal é a camada mucosa, que deixa de ser produzida, né? Então, ela é super importante para essa parte da lubrificação. Como ela é extremamente vascularizada, qualquer inflamação, então qualquer conjuntivite, sempre vai gerar hiperemia, e ela é bastante sensível, menos do que a córnea, que é mais inervada ainda, mas ela tem inervação sensitiva do nervo trigêmeo, V1 e V2, então também qualquer lesão na conjuntiva dói, arde, coça, enfim, porque tem uma inervação bem, bem importante, menos do que na córnea. O problema na córnea é o que dói muito,
mas a conjuntiva também tem uma inervação sensitiva bem abundante. Então, lembrando bem dessas divisões básicas da conjuntiva, como que a gente classifica as conjuntivites? Basicamente, nas infecciosas e nas não infecciosas. Dentre as infecciosas, principalmente as virais, as bacterianas, e você até pode ter uma conjuntivite fúngica, mas isso é super raro. E nas não infecciosas, as alérgicas, as tóxicas, por cair algum produto químico no olho, e as autoimunes. Síndrome de Reiter é clássico, né, para o diagnóstico. Você tem uma conjuntivite não infecciosa, que é um dos fatores para você fazer o diagnóstico de síndrome de Reiter. A gente vai falar das três principais, as virais, as bacterianas e as alérgicas. Conjuntivite viral é a mais frequente, 90% dos casos de conjuntivite é por infecção viral. O agente etiológico mais comum, de longe, é o adenovírus, que é o causador das seroconjuntivites epidêmicas, aqueles surtos de conjuntivite horrorosos, né? Mas você também pode ter conjuntivite por herpes simples, por varicela zoster, Epstein-Barr, coronavírus e por enterovírus. Eu acho que agora já vai fazer quase mais de 15 anos que em São Paulo teve um surto de conjuntivite por enterovírus tipo A, que, assim, para oftalmo, que em geral dá plantão, quando tem plantão de oftalmo, de PS de oftalmo, a gente em geral está sozinho, apareceram centenas de pacientes com conjuntivite por enterovírus, assim, super contagioso. Esse é o grande problema de conjuntivite viral, ela é altamente contagiosa, mas a transmissão é por contato, né? Então, a orientação de lavar a mão, não colocar a mão no olho, é super importante nesses casos, porque ela é altamente contagiosa. Em geral, começa num olho, é muito fácil de contaminar o outro olho, o paciente ter a conjuntivite bilateral. Clinicamente, o paciente vai chegar com hiperemia difusa. Na aula do ano passado, eu falei, né, a hiperemia de conjuntivite, ela em geral, ela é maior em direção ao fundo de saco conjuntival, claro que o olho inteiro está vermelho, mais perto da córnea, um pouquinho menos hiperemiada, essa hiperemia aumenta em direção ao fundo de saco. A secreção em geral é aquosa. Você pode observar a olho nu só se os folículos forem muito grandes, mas a gente observa principalmente na lâmpada de fenda, folículos na conjuntiva tarsal, então na conjuntiva que está revestindo a porção interna da pálpebra, e você, principalmente adenovírus, consegue muitas vezes palpar linfonodo pré-auricular, que é super típico de conjuntivite viral. É um quadro autolimitado, tá? Em geral, dura 10 a 14 dias. Eu sempre falo para os pacientes que conjuntivite demora de 3 dias a 3 semanas. Mas melhora, a não ser que aconteçam as complicações que eu vou falar depois. E a orientação, assim, chega um quadro clínico, principalmente se você palpou linfonodo pré-auricular, é um quadro viral, você vai orientar cuidados locais de conforto, como qualquer virose, enfim. Então, vai prescrever colírio lubrificante, compressa fria para diminuir o edema e orientar o paciente desses cuidados de higiene para que o resto da família não pegue conjuntivite, né? Mas alguns casos podem complicar, principalmente quando é o mais frequente, que é o quadro por adenovírus. A gente pode ter complicação com a formação de pseudomembrana e de infiltrado corneano subepitelial. Então, são casos, o paciente chegou num PS de clínica médica, você viu que tem todas as características de um quadro viral, você vai orientar ele a fazer esses cuidados locais. Mas muitas vezes o quadro piora ao longo dos dias, principalmente depois de 7 dias, em alguns pacientes a pálpebra começa a inchar muito, começa a ter fotofobia, começa a ter dor, e ele pode voltar para ser reavaliado. E podem ter acontecido uma dessas duas complicações, formação de pseudomembrana. Então, pseudomembrana é um exudato de fibrina que se deposita na conjuntiva tarsal e faz essa capa esbranquiçada aqui. É um paciente aqui da época que tinha peste de oftalmo aqui, é um paciente que a gente fotografou daqui, uma membrana super espessa que a gente já tinha descolado um pouquinho aqui da conjuntiva tarsal,
Então, formam-se essas pseudomembranas que são muito desconfortáveis. Então, assim, é um processo inflamatório super intenso que está exudando, né, para grudar a fibrina na conjuntiva. Essa pseudomembrana fica raspando na córnea, então dá muita queixa de dor. E esses são casos, claro, que se você conseguiu everter a pálpebra e viu essa pseudomembrana, vai ter que encaminhar para o oftalmologista, não vai ser o clínico que vai iniciar tratamento. Nunca prescrevam um corticoide, tem que encaminhar primeiro para avaliação. O tratamento é colírio com corticoide, a gente tem que diminuir o mais rapidamente possível o processo inflamatório, mas a gente tem que retirar essas pseudomembranas. Então, são casos, duro, que é muito incômodo para o paciente, mas depois que você consegue retirar a pseudomembrana, ele tem um conforto, uma melhora dos sintomas muito grandes. Então, você tem que retirar a pseudomembrana e, às vezes, são casos que você tem que pedir para o paciente voltar, no mínimo, a cada 48 horas, para ver se essa pseudomembrana reformou, tirar de novo. Então, às vezes, você fica vários dias tendo que fazer esse processo, até o corticoide fazer efeito e melhorar todo o processo inflamatório. Tá? Então, são casos que, se você viu isso, você vai encaminhar para o oftalmologista acompanhar. E a outra complicação, que é um pouquinho mais tardia, assim, depois de uns 10 dias do quadro, o paciente pode voltar com uma queixa de fotofobia, bem importante, e embaçamento visual. E aí, ele pode estar com esses infiltrados corneanos subepiteliais. Assim, nessa fase, ele já não está mais com o adenovírus agindo. Isso é uma reação imune, são depósitos imunes uma reação contra o adenovírus. A olho nu é difícil de ver, a não ser que você consiga fazer uma foto com um aumento grande, quando você tem esses infiltrados bem grandes, mas, em geral, isso a gente só consegue ver na lâmpada de fenda também. Você vai suspeitar que isso está acontecendo num exame ocular externo pela queixa do paciente de embaçamento visual e de fotofobia. Mas esses depósitos, eles não são uma úlcera de córnea, o epitélio está íntegro. Eles são depósitos que ficam logo abaixo do epitélio. Na hora que a gente faz o corte na lâmpada de fenda, que você vê toda a espessura da córnea, você vê que esses infiltrados estão bem abaixo do epitélio, na frente do estroma. Então, assim, é bem superficial. E o tratamento é corticoide também. E vai ser um tratamento longo, em geral. Muitas vezes o paciente responde rapidamente ao corticoide, mas você tem que fazer uma redução gradual da frequência, então você demora várias semanas acompanhando o paciente para ir reduzindo bem devagar o corticoide. Que muitas vezes ele melhora rápido, aí ele para o colírio e tem um rebote, esses infiltrados refazem de novo. Então, é bem chato para o paciente, ele muitas vezes fica por um bom tempo com esse embaçamento visual. Tá? Então, são as duas complicações de conjuntivite viral que vão ser encaminhadas, né, para o oftalmo. Conjuntivite bacteriana. Num PS adulto, é difícil de chegar, conjuntivite bacteriana. É bem mais frequente em criança, que consegue se contaminar mais fácil. Mas, enfim, agentes etiológicos mais frequentes nas conjuntivites bacterianas: estáfilo, hemófilos, streptococcus, moraxella. A apresentação clínica, o mais marcante, diferente da conjuntivite viral, é a secreção que é purulenta nesses casos, né? Claro que também vai ter hiperemia difusa da conjuntiva. Como essa secreção ela é mais densa, enfim, purulenta, é muito frequente não conseguir nem abrir a pálpebra na hora que acorda, que os cílios estão todos grudados com essa secreção que acabou secando ao longo da noite. O diagnóstico é basicamente clínico, é difícil você conseguir fazer com que cresça algum bicho fazendo coleta raspado conjuntival. É principalmente clínico, e o que a gente usa em geral é antibiótico colírio antibiótico com espectro amplo. Em adulto a gente usa muito quinolona. O oftalmologista não é muito bom de antibiótico, a gente adora quinolona basicamente, né? Então o que a gente tem de opção: cipro, moxifloxacino e gatifloxacino para usar em forma de colírio ou em forma de pomada, mas em conjuntivites geralmente a gente prescreve colírio, começa com ciprofloxacino. Para as crianças, tem colírio de tobramicina, né, que a gente às vezes fica com medo de prescrever quinolona. Mas para os adultos, você acaba prescrevendo, começa em geral com cipro. A gente usa frequência
alta, em geral, deixa o colírio de pelo menos de 3 em 3 horas, né, para o paciente pingar. Se vocês forem, uma gota é o suficiente, né, para o fundo de saco conjuntival, não precisa pingar um monte, porque o resto vai escorrer para fora do olho. Em geral, esses casos evoluem bem, mas não é algo muito frequente de aparecer em um PS adulto, conjuntivite bacteriana. Mas eu vou falar de dois tipos de conjuntivite, que são ISTs, que é a conjuntivite gonocócica e a conjuntivite por clamídia, que isso é importante para um clínico saber, porque são ISTs e vão ter tratamento por via oral, por EV, tem que usar antibiótico sistêmico, né? Então, são duas entidades que são muito importantes para vocês conhecerem, né? A conjuntivite gonocócica, causada pela Neisseria, que é uma bactéria, o que a gente fica muito preocupado com a Neisseria é que ela é uma bactéria que ela tem capacidade de invadir o epitélio corneano mesmo intacto. Em geral, outras bactérias, estrepto, estáfilo, elas ficam na conjuntivite bacteriana na superfície ocular, mas elas não conseguem penetrar. Se o epitélio conjuntival ou corneano estiver íntegro, não tiver nenhuma desepitelização, elas não penetram no olho. A Neisseria penetra no olho com o epitélio intacto. Então, conjuntivite gonocócica é uma urgência oftalmológica, porque pode evoluir para uma úlcera de córnea e perfuração corneana muito rápido. Então, de fato, algo para se preocupar muito, tá? E ela é muito infecciosa. Transmissão por contato direto, por secreção genital, inclusive canal de parto, é uma das conjuntivites neonatais que os pediatras sempre se preocupam, né? E o que ela tem de diferente das outras conjuntivites bacterianas é esse início hiperagudo, assim, muito intenso, de muita inflamação, de edema palpebral, e a secreção purulenta é muito abundante, assim, é muito diferente de uma conjuntivite por estrépito, assim, é muito marcante, né? Então, são casos que têm que ser rapidamente encaminhados para o oftalmologista, mas antes de encaminhar, já suspeitou, tem que começar a tratar. E esses são casos que, em geral, você pega, faz um raspado da conjuntiva, você consegue fazer o diagnóstico na bacterioscopia. Então, você até pode colher material, mas você já inicia o tratamento, que pelo CDC, tradicionalmente, é ceftriaxona 1 grama IM ou EV em dose única. Então, antes de encaminhar para o oftalmo, pelo risco de perfuração ocular, eu acho que vale a pena já medicar, né? Porque é um caso que a gente fica super preocupado. Por outro lado, a conjuntivite por clamídia é exatamente o oposto. É uma IST, vai ter tratamento sistêmico também, mas ela tem uma evolução mais indolente, tá? Então, etiológico é a clamídia trachomatis, que ela pode, dependendo do sorotipo da infecção do paciente, ela pode se manifestar como tracoma, que eu já vou falar das características, ou como conjuntivite de inclusão. Então, a conjuntivite por clamídia, ela é uma conjuntivite, em geral, folicular, que nem a conjuntivite viral. Então, é um paciente que pode aparecer no pronto-socorro, num primeiro exame, vai parecer um quadro viral mesmo. O problema é que ele cronifica, passam 3 semanas e ainda ele continua com o olho vermelho, e aí ele vai ficar voltando, assim, com queixa. No exame, ele tem folículo também, mas é um quadro que não melhora, é um quadro que fica indolente. Então, é o exato oposto da conjuntivite gonocócica, né? Então, o paciente vai ter hiperemia, a secreção mucopurulenta, mas não é uma secreção muito intensa. Você encontra os folículos. Se for os sorotipos de A a C, o paciente começa a fazer cicatriz na conjuntiva tarsal. Essas cicatrizes, fibrose mesmo, traves de fibrose, começam a lesar a córnea. Então, o paciente, em casos muito crônicos, começa a ter lesão na córnea, então a córnea fica com leucoma, com cicatriz, ele pode ter uma baixa de visão irreversível, ou pode ter essa conjuntivite que não melhora, essa conjuntivite de inclusão. São casos que, em geral, você faz raspado conjuntival para confirmar o diagnóstico, e você tem que fazer tratamento sistêmico, né? Ou com doxiciclina, com ácitro, ou levofloxacino. O CDC orienta para adulto doxiciclina.
100 miligramas de 12 em 12 por 7 dias. E lembrar sempre, é um quadro indolente, né, de tratar os parceiros também, tá? Então, sempre orientar esse tratamento. Então, o de conjuntivite bacteriana, acho que essas duas são super importantes por serem ISTs, né? E você vai ter que investigar infecção sistêmica nesses pacientes também. E, finalmente, conjuntivite alérgica, que não é algo contagioso, em geral, mais fácil de caracterizar, mas que pode aparecer no pronto-socorro pelo prurido intenso. Então, o que ela se diferencia das conjuntivites virais e das bacterianas é que nessa o prurido é muito intenso, o paciente coça muito o olho. E aí ele pode aparecer apavorado no pronto-socorro, porque ele coçou tanto o olho que faz um edema da conjuntiva, pelo trauma mecânico de ter ficado coçando. A gente chama edema de conjuntiva, a gente vê esse edema de conjuntiva, e aí ele fica apavorado que fez uma bolha na conjuntiva. Não é nada grave, não explodiu o olho dele, mas fica meio apavorante, né? Você vê uma membrana que está saindo para fora do olho. Então, ele pode procurar o PS com esse quadro que, enfim, vai fazer compressa fria e esse edema vai diminuir, né? Mas uma conjuntivite alérgica clássica, ela pode ter um padrão sazonal, que aqui no Brasil, como não tem muito, as estações estão bem definidas, é menos frequente, ou ela pode ser perene, aqueles pacientes atópicos que a vida inteira tem coceira no olho, né? Então, o diferencial do prurido intenso, mas o paciente chega com hiperemia difusa, a secreção não é nem purulenta, mas ela, muitas vezes ela é mucosa, então forma bastante muco, então ele fala que a secreção sai um fio de muco. Na conjuntiva tarsal, em vez de você ver folículos, você vê papilas gigantes, principalmente nos casos mais crônicos. Eu vou falar de novo sobre isso de papila e folículo no próximo slide. E o tratamento é com colírio tópico. Claro que se o paciente for atópico, tiver rinite, tiver asma, toda essa parte sistêmica é interessante que esteja bem controlada também, para não descompensar a conjuntivite alérgica dele. Mas a gente tem algumas opções de colírios antihistamínicos e estabilizadores de mastócitos. O mais tradicional da gente prescrever é a olopatadina, que é um colírio super seguro. Ele tem ação tanto como estabilizador de mastócito, mas principalmente como antihistamínico. E então, o paciente que chega em uma fase muito aguda, ele melhora rapidamente o prurido. Então, é um colírio bem seguro para prescrever, Patanol S, né, que é o nome. E é uma vez por dia e pode ser usado por tempo super longo. Mas o que a gente tem de opção é a olopatadina, que é o Patanol S, a alcaftadina, que é o Lastacaft, o cromoglicato de sódio é um dos primeiros colírios antialérgicos que apareceram, o cetotifeno, que é o Octifen, e casos graves, que aí, obviamente, vão ter sido encaminhados para o oftalmo também, né? Principalmente pré-adolescente, que às vezes descompensa muito da atopia, você pode precisar usar colírio imunossupressor mesmo, tacrolimus. E a gente sempre tenta evitar nesses casos, mas pode, numa fase muito aguda, precisar usar corticoide tópico, principalmente para tentar diminuir o tamanho dessas papilas, porque também elas ficam lá, na hora que está invertida a pálpebra, né, encostando na córnea e podem fazer úlcera em escudo na córnea desses pacientes. Então, você pode precisar usar corticoide. O problema é que os pacientes ficam meio dependentes de colírio com corticoide, então a gente sempre tenta usar as outras opções terapêuticas, porque oftalmo tem medo de corticoide, já que isso pode, uso crônico, pode aumentar a pressão intraocular da glaucoma e desenvolver catarata. Então a gente é meio desesperado para não ficar prescrevendo corticoide com frequência. E esses casos crônicos, o paciente ficar usando sempre, esse risco aumenta muito, né, de glaucoma e catarata. Então, conjuntivite alérgica, se aparecer no PS, vai ser isso, assim, né, o paciente deu ou a pálpebra está muito edemaciada, enfim. E aí eu fiquei falando disso de papila e folículo, eu sei que no exame ocular externo isso é difícil de ver, isso é uma coisa que a gente acaba falando mais para os residentes de oftalmo mesmo, mas, enfim, eu acho que é importante trazer essa informação, né. O que é papila, o que é folículo. Então, as papilas, que são mais típicas nos quadros alérgicos,
um pouco nas conjuntivites bacterianas, mas, assim, tipicamente, em quem é alérgico e usuário crônico de lente de contato, né? As papilas são essas elevações, que elas são mais planas, às vezes tem esse padrão até hexagonal, né? E elas têm o centro, eu não sei, eu não consigo ver se está boa a imagem, mas o centro delas é bem vermelhinho, tem um tufinho de vasos, né? Isso é uma papila típica, tá? E aí está associado principalmente com alergia, né? Ou com uma reação de corpo estranho pelo uso de lente de contato. E, em geral, você observa essas papilas na conjuntiva tarsal superior. Então, você tem que everter a pálpebra para conseguir ver essas papilas. Elas não são muito frequentes na conjuntiva tarsal inferior, né? E os folículos, eles são diferentes das papilas, eles são típicos de conjuntivite viral ou por clamídia, e eles, na verdade, são um agregado de linfócitos que acontece no quadro agudo. Então, eles são mais elevados, são bem arredondadinhos, e tem esse padrão mais esbranquiçado. Claro que se o olho estiver muito inflamado, vai estar tudo vermelho, né? Mas é diferente, assim, ele é mais redondinho e mais elevadinho, né? E ele é bem típico de conjuntivite por adenovírus. E você encontra com mais frequência, pode estar na conjuntiva tarsal superior, mas você consegue ver também na conjuntiva palpebral inferior. Então, para quem fica com agonia de virar a pálpebra superior, dá para ver na conjuntiva tarsal inferior. Então, só para ilustrar, eu sei que isso é mais difícil, isso às vezes também é só na lâmpada de fenda que dá para observar. E aí eu fiz um quadro mega básico, só de diagnóstico diferencial das nossas 3 conjuntivites mais importantes. Então, na conjuntivite viral, a secreção é aquosa, pode ou não ter prurido pelo quadro inflamatório. Se for por adenovírus, tem um linfonodo pré-auricular palpável, então isso é uma coisa para sempre procurar quando o paciente chega com queixa de olho vermelho, e é super contagioso, tá? A secreção da conjuntivite bacteriana é purulenta, não tem prurido nem presença de linfonodo pré-auricular, e é contagioso também, menos que os quadros virais, mas claro que também é contagioso. E as conjuntivites alérgicas, secreção aquosa ou aquela secreção mucosa, esbranquiçada. O mais importante é a presença de prurido, não tem linfonodo e, obviamente, não é contagioso. Então, um quadro mega ultra básico de diagnóstico diferencial. E quando que, então, chegou lá, paciente com olho vermelho, quando que eu tenho que suspeitar de algo grave? Se o paciente chegar com dor ocular intensa, né, então, pode ser porque ele está com pseudomembrana, ou ele está com infiltrado subepitelial, ou ele está fazendo uma úlcera de córnea, por uma úlcera em escudo da conjuntiva. Então, assim, está doendo, não tem que encaminhar para o oftalmo avaliar. Se tiver baixa da acuidade visual, podem ser aqueles infiltrados subepiteliais, que dão baixa de visão e dão muita fotofobia. Então, é difícil de ver infiltrado subepitelial a olho nu, mas você vai suspeitar de que isso possa estar acontecendo. O paciente fala que está embaçado. Não é uma baixa de acuidade visual que o cara não está enxergando, nem consegue contar dedo, é um embaçamento visual, né? Se você observar algum infiltrado corneano, né, então a córnea que tem que ser 100% transparente, você está vendo alguma bolinha branca na córnea, claro que você também tem que suspeitar de algo mais grave. E nos casos em que o paciente não respondeu ao tratamento, estou há 15 dias e não melhorou, todos esses casos vão ter que fazer avaliação oftalmológica, né? Então, se nenhum desses fatores estiver presente, vai poder fazer as orientações básicas, que quais são? Primeira coisa é orientar o paciente sobre cuidados de higiene. A gente também, né? Na verdade, para quase tudo na vida, né? Mas, enfim, lavar a mão. Então, antes de pingar o colírio, vai pedir para o paciente pingar o colírio, antes de pingar, lava a mão. Depois que pingar, lava a mão. Se ele for pingar nos 2 olhos, lava a mão entre um olho e o outro para tentar evitar de contaminar o olho que ainda não tá infectado. Não compartilhar material, então, teclado, maçaneta, celular, ficar passando álcool, assim, toalha, tudo separado, de preferência. É difícil, às vezes,
mas tentar trocar todos os dias, fronha, toalha, todos esses cuidados, inclusive para as pessoas de casa, os familiares do paciente não se infectarem. O que prescrever? A princípio, cuidados locais, assim, lubrificante e compressa fria, tá? Eu acho que, assim, antibiótico tópico, só se chegar, tá meio purulento, não tem cara de conjuntivite gonocócica, acho que tudo bem, mas não precisa sair prescrevendo colírio antibiótico desnecessariamente, né? Então, a princípio, colírio lubrificante, compressa fria. Compressa fria eu prefiro com água filtrada do que com soro, porque às vezes o soro dá uma secada na pele, o sal, né? Depois que seca, então fica mais irritada a pele. Então, compressa fria com água filtrada geladinha, tá? E nunca prescreva um colírio com corticoide, que você não sabe se esse paciente vai parar depois. Então, sempre se achar que vai precisar, encaminhar para avaliação especializada. E notificar surtos, ceratoconjuntivite epidêmica é importante, né, para ter uma monitorização dos quadros. Então, acho que isso é o mais básico se aparecer no PS adulto um caso de olho vermelho. Então, para concluir, claro que a gente sempre mostra uns quadros horrorosos de conjuntivite, mas a grande maioria é benigna e autolimitada. Assim, 90% das conjuntivites são virais por adenovírus. O diagnóstico é essencialmente clínico, então aqueles sinais que tentam diferenciar cada tipo de conjuntivite são super importantes, inclusive para evitar complicação. E encaminhamento precoce, quando qualquer um daqueles sinais de alerta forem observados, tem que fazer encaminhamento precoce. Aí acho que é isso, é uma aula mais rápida, se vocês tiverem dúvidas. Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Doutora Cristiane? Obrigado pela aula, professora. Imagina. O que eu queria perguntar é se, às vezes tem pacientes que falam, eu tenho algum evento muito importante, eu estou com o olho vermelho. O uso pontual de colírio de vasoconstritor é proscrito ou pode, tipo, casualmente? Não serve para nada, colírio de vasoconstritor, para nada. Sei lá, eu vou casar hoje e o meu olho tá vermelho? Acho que talvez, assim, mas até dá para fazer Photoshop na foto hoje em dia, né? Mas assim, ele não serve para nada, colírio de vasoconstritor. É que nem vasoconstritor nasal, assim, tem, assim, agudamente, claro, vai ficar branquinho o olho, mas é que nem pro nariz, assim, cronicamente vai ter efeito rebote, cada vez o efeito dura menos, então não tem nenhum benefício, nenhum. A gente nunca prescreve, assim, oftalmo nunca vai prescrever. A não ser uma situação é isso, assim, estou indo agora para um evento e meu olho está vermelho. Acho que nessa situação. Mas ele não vai melhorar prurido, não vai, então é melhor prescrever o patanol, a olopatadina, tá coçando, porque ele ajuda bem rapidamente, assim. Em meia hora, em geral, já melhora o prurido com a olopatadina. Então, prescreve isso. Não prescrevam vasoconstritor. Foi bom você ter perguntado isso. Eu já vou colocar isso para as próximas vezes. Sim. Em paciente assim, alto míope, coçar o olho, pode, se você coça com muita agressividade. Paciente que tem uma retina mais fina, que a periferia tem mais risco de rotura, um trauma mecânico pode dar descolamento de retina, sim. Claro que são pessoas com risco maior. E conjuntivite alérgica, o problema de ficar coçando o olho, isso de fato, descolamento de retina pode acontecer, mas é menos frequente, mas você pode alterar a curvatura da córnea e você gerar um astigmatismo ou até mesmo ceratocone. Então, paciente que tem conjuntivite alérgica, esses atópicos super graves que coçam muito o olho, não é infrequente evoluírem com ceratocone. Ceratocone é essa degeneração da córnea em que ela fica mais fina, mais pontuda e gera uns astigmatismos super bizarros. Então, coçar o olho nunca pode. Nunca, assim, porque você
realmente pode lesionar o olho, né? Eu fiquei mais falando essa parte do PS, né, assim, de que vai fazer um edema da conjuntiva, mas cronicamente pode dar problema, então pode descolar, sim. Mais alguma dúvida, pessoal? Não? Doutora Cristiane, obrigado pela aula, tá bom? Excelente aula. E encerrada a reunião, então, bom dia. Obrigado, viu? Obrigada, bom dia para todos.